assunto que vamos dar destaque hoje são os lipídios. A gente conhece popularmente e chama lipídios de gordura, né? Como vocês podem ver aí no slide, a nomenclatura dele é do grego lipos, vem de gorduras, ok? Não só isso que a gente precisa destacar para início. Gente, lipídios são substâncias insolúveis em água. Por mais que falamos que uma das propriedades da água é ser solvente universal, é bom lembrar que lipídio é uma molécula apolar. E água é uma molécula polar, então lembra que eu disse substância polar dissolve outras substâncias polares. Aqui nos lipídios nós teremos essa contradição. Eles não serão solúveis em água, porém serão solúveis em outras substâncias, por exemplo, o éter. Na sua classificação, nós vamos ver os grupos dos glicerídeos, cerídeos, fosfolipídios, os carotenoides e os esteroides também. Começando aqui nos glicerídeos, nós podemos entender um pouco da formação química dele. Como tem aí, são estruturas de ácido graxos com glicerol. Os glicídios, gente, a gente vai destacar a forma mais comum de lipídio que a gente conhece, que são os óleos e as gorduras. A gente tem que ter noção na parte química para diferenciar esses dois e também que a forma física como esses lipídios irão se apresentar é que vão classificar eles. A temperatura ambiente, eu posso ter um óleo e posso ter uma gordura no seu estado. A gente diz que os glicerídeos óleos são aqueles encontrados na sua temperatura ambiente naquela forma líquida, naquela forma oleaginosa que a gente costuma ver. Onde podemos encontrar? Quais são as fontes alimentícias, professoras? Existem as sementes oleaginosas, como castanha, canola, milho, amendoim, várias outras de lá que são extraídos óleos vegetais e naturais. Como também encontramos em alguns frutos, a exemplo do abacate. Então, a gente diz que lipídios, óleos são vegetais, certo? E lipídios, gorduras, como a gente vai ver, serão os animais. Porém, o que é que eu quero falar agora? Esse tipo de lipídio é considerado um lipídio insaturado. Por quê? Porque se vocês observarem aí nessa fórmula química que eu destaquei no slide, vocês vão observar, vocês que sabem química mais que eu vivo aqui, vocês vão observar aí uma insaturação dessa cadeia, que é diferente, olha só, dos glicerídeos, dos lipídios considerados gordura. Você pode ver aí que há uma organização nessa cadeia, nessa formação química dele, na constituição, e esses lipídios aí, os saturados, nós dizemos que são os glicerídeos encontrados como gordura, que é nessa forma sólida, na forma natural, lembrem bem, ok? Quais as fontes alimentícias dessas gorduras? São os animais, como eu acabei de falar. Então, eu tenho aí as carnes, né, de alguns animais, o ovo, o leite. Gente, chegando aqui na observação para vocês sobre gordura trans, já ouvimos falar muito, livre de gordura trans, tal alimento, tal pessoa não pode ingerir alimentos com gordura trans. E o que seria essa gordura trans? Essa gordura trans, ela é uma gordura manipulada, é um processo químico feito em laboratório. E esse processo químico, ele adiciona átomos de hidrogênio na fórmula química saturada, certo? Seguinte, não tem nada de objetivo para nossa saúde, ao contrário, as gorduras trans, como eu coloquei esse bonequinho aí para dar um susto assim, é justamente para alertar que elas não são nada bem para a saúde, porque ela diminui o nosso colesterol bom e aumenta o colesterol mau, que é algo que a gente vai ver já já, ok? Causando sim problemas à nossa saúde. São gorduras formadas vinculadas para a alimentação, para dar um gosto a mais, uma consistência a mais em alguns alimentos que, como vocês estão vendo aí, são alimentos que a gente tem em nosso hábito alimentar, né? Que é muita gordura, muita batata frita e hambúrguer, então são fontes de gordura trans. É algo que tem que ser equilibrado. De acordo com o que a gente já estava estudando desse grupo de lipídios, você já tem a noção aí de algumas funções, como por exemplo, serem fontes alimentícias. Nós usamos muito óleos na nossa cultura culinária, né? Óleo de dendê, óleo de girassol, óleo de soja. Temos também o uso hoje, principalmente a gente vê muito com frequência, o uso desses óleos vegetais em cosméticos, né? Na pele, no cabelo, há uma procura grande. Os glicerídeos também têm a função de reserva energética. Acompanhem comigo essa imagem do meio de um tecido adiposo. Vocês podem observar aí uma camada de gordura bem generosa, né, com essa coloração amarelada. Então, eles são sim uma reserva energética para quando o corpo utilizar os carboidratos, que eu falei para vocês que são energia utilizada de forma imediata, e o corpo ter essa reserva energética na forma de lipídio, para quando o corpo precisar de energia e não encontrar.
Essa imagem do pinguim é para falar para vocês da função dos lipídios de serem isolantes térmicos. Essa camada de gordura bem espessa que alguns animais apresentam é para protegê-lo do frio. Então a gente costuma ver ursos polares, pinguins com aquela camada de gordura para aguentar, sobreviver aos locais frios que são de seu habitat comum. Os ursos também usam essa camada de gordura, aquela pança, né, para passar os períodos de hibernação. Então, quando eles ficam muito tempo dormindo, em uma época fria, e o corpo vai utilizar como reserva energética aquela gordura que estava estocada. Chegando agora no grupo dos cerídeos, e cerídeos, popularmente você já vai lembrar de ceras, é isso mesmo. Ok? Nós encontramos a cera ali na colmeia de abelhas, né? É uma das produções da formação da abelha. Essa cera às vezes é utilizada em outros processos farmacológicos também, é levado para algumas indústrias, é uma matéria-prima. Nós temos a cera que é impermeabilizante de frutas e de folhas. Como essa imagem aí, eu consigo ver que a água ela não penetra com facilidade dentro do fruto, também como vimos que a água também não penetra com facilidade dentro das folhas. Essa camada impermeabilizante de proteção de frutos e folhas é formada por lipídios do tipo cerídeos. A cera do seu ouvido, certo? Ela é lipídio cerídeo. Essa cera no ouvido, ela serve justamente como uma forma de defesa do teu organismo, para dificultar a entrada de insetos, de poeira, de outros micro-organismos, alguma coisa que venha prejudicar o teu canal auricular, certo? Então, seria como se essa cera servisse para prender essas invasões indesejadas. Por isso, galera, que não é indicado que a gente limpe, que a gente remova toda a cera do ouvido, porque é uma questão de defesa. Esse cerídeo aí tem essa função de defesa. Mas que a gente faça uma limpeza, principalmente dessa parte mais externa do ouvido, sim. Aí já é uma questão de higienização. Os cerídeos, eles são formados, como diz aí o nosso slide, por ácidos graxos e álcool de cadeias longas. E são lipídios extremamente hidrofóbicos, mais do que as outras classificações. Os fosfolipídios, então você já vai ter uma noção, olha, fosfolipídios, sal mineral, fósforo. Isso, são lipídios que na sua constituição eles terão sal mineral, fósforo ali presente. Fosfolipídios são bem conhecidos na formação da membrana plasmática. A gente estudou citologia, então vocês lembram que a membrana plasmática ela tem uma dupla camada de fosfolipídio. E é bom que a gente lembre da estrutura do fosfolipídio. Vou colocar aqui o meu laser para ajudar melhor. Olha só, nós temos a parte que a gente chama da cabeça e dos pés, né? Popularmente, que é para a gente entender. Essa parte de cima do fosfolipídio, onde eu tenho o fosfato e o glicerol, ela é a parte hidrofílica. Ela é aquela parte que eu vou ter afinidade com a água, certo? E a parte de dentro é a parte hidrofóbica, que é aquela parte do lipídio que eu vou ter extremamente nada de afinidade com a água. Nas nossas membranas, já que eu falei que fosfolipídio é um componente da nossa membrana, nós encontramos a bicamada dessa forma que vocês estão acompanhando comigo. Olha, a parte hidrofóbica, ela fica no meio da membrana, certo? Onde eu encontro a parte hidrofílica voltada para o exterior da célula e para o interior da célula, justamente porque a membrana ela tem aquele poder de ser seletiva, de regular a quantidade de água e outras substâncias que vai entrar e sair da célula. Já os carotenoides são pigmentos lembra coloração, justamente isso, são pigmentos encontrados no reino vegetal e são de ordem lipídica, é classificado como um lipídio. Como eu coloquei aí, presente também em algumas algas, que nós temos as colorações das algas até como sua forma de classificação. Com certeza você já ficou admirado com a coloração laranja de uma cenoura. É o lipídio mais famoso, gente, que é o caroteno, que dá a coloração alaranjada. Chegamos no grupo de lipídios de cadeia mais longa, os esteroides.
Estes também são lipídios que atuam como hormônios e também como vitaminas. Esse nome esteroides já deu a ideia para você de hormônios esteroides, né? Que são hormônios que podem ser produzidos no córtex, na glândula suprarrenal, e também nas gônadas sexuais. Relacionamos o nome colesterol para algo tipo assim, ruim, né? Ah, fulano tá com colesterol alto e tal. Sim, existe essa particularidade, mas eu vou começar falando para vocês que existe também funções do colesterol de forma positiva. O colesterol, ele está também, como eu coloquei nessa imagem, dentro da formação da nossa camada da membrana plasmática. O colesterol também ele vai funcionar como base para a formação de outros hormônios esteroides, certo? Outros hormônios sexuais também, como a testosterona e o estrógeno. Gente, falei sim que eles têm uma parte negativa, né? E eu vou falar do acúmulo do colesterol dentro dos nossos vasos sanguíneos. Como eu tenho aqui, deixa eu colocar mais uma vez o meu laser, olha só. Eu tenho aqui o depósito em excesso de gordura nas nossas placas sanguíneas. E isso vai desencadear uma doença conhecida como aterosclerose. Esse acúmulo de gordura, gente, ele vai dificultar o trajeto do sangue, vai dificultar a passagem do sangue, vai ser mais difícil para ele ter uma passagem na sua frequência normal, o que vai faltar oxigenação em alguns dos seus órgãos, porque o sangue vai estar chegando de uma maneira mais devagar para distribuir o oxigênio que está nas suas hemácias. Certinho? Nós temos duas formas de colocar o colesterol em nossa alimentação. Existe a forma endógena, que é a forma natural, nosso fígado, como eu coloquei aqui, ele tanto produz quanto ele degrada o colesterol. E temos a forma que é a forma que a gente mais prejudica, né? Que é a forma exógena, a forma de alimentação. Através de uma alimentação rica em gorduras, nós aumentamos a questão do depósito de colesterol dentro do nosso organismo. A gente fala, fulano tá com colesterol alto, ou o exame de fulano deu que ele está com o colesterol bom em quantidade mínima e o colesterol que é mau em quantidade alta. Nós estamos falando do fato do colesterol não passear sozinho no nosso sangue. Ele está relacionado com duas proteínas, que é justamente a proteína LDL e a proteína HDL. A Low Density Lipoprotein, como tem aí, e a High Density Lipoprotein. Gente, como tem essa figura aí, essa figura é bem popular, mas eu gosto de trabalhar com ela. Olha só, a LDL é aquela proteína que ajuda a depositar mais colesterol dentro dos nossos vasos sanguíneos. E a HDL é aquela proteína que está ali, ó, tentando retirar esse excesso de colesterol para não causar nenhum dano, como a gente acabou de ver no slide anterior. Então, são duas lipoproteínas que trabalham junto do colesterol, certo? Então, qual é a que a gente precisa ter em menor quantidade? É a proteína LDL, a lipoproteína LDL, porque como tá aqui, ela fornece mais colesterol para os tecidos. Seguinte, quando você fizer o seu exame, observe, você tá com a LDL em maior quantidade ou é a HDL que está em maior quantidade? A gente precisa ter a lipoproteína HDL em maior quantidade. Por isso que a gente tem esse nome aqui, ó, alta densidade, high, certo? Por quê? Porque precisamos ter ela em maior quantidade para que ela faça esse serviço de retirar o excesso de colesterol em nossos vasos sanguíneos. A que a gente precisa ter em baixa quantidade é justamente a LDL, que é aquela que a gente, que no nosso organismo ela funciona depositando, fornecendo mais colesterol para os vasos sanguíneos, certo? Tem essa função também. Pessoal, nossa aula de carboidratos e lipídios vai ficando por aqui. Lembrem, usem outras fontes de pesquisa, usem e abusem dos estudos, além da nossa videoaula, agora que vocês estão em casa. Tudo bem? Um beijo, tchau, tchau, até a próxima.